hoje vamos conversar com o consagrado coreógrafo Carlinhos de Jesus. Carlinhos, que prazer ter Prazer aqui. é meu. Você sabe da minha admiração por ti e o prazer de eu estar aqui diante de você é uma alegria muito grande. Obrigado. E aqui a direção da Alerj também te agradece muito pela parceria, pela chegada, para poder conversar um pouco com o nosso público, né? Como se forma um dançarino, como esse dançarino migra para comissões de frente de carnaval, né? E como esse dançarino chega ao mundo levando a cultura brasileira. Como é que começa essa tua história? A minha história começa eu me embalando ao som de um surdo, de primeiro, surdo de segunda, de uma escola no subúrbio do Rio de Janeiro, aí em cima da hora, minha escola de origem, minha escola raiz, a qual eu sou apaixonado, divido essa paixão com a Mangueira, mas em cima da hora é a minha raiz, em cima da hora é a minha paixão por ela ter me formado. Eu, quando tinha 7 anos, 7 para 8 anos, é inaugurada em cima da hora, né? É fundada em cima da hora, em Cavalcante. E como eu era muito jovem, minha mãe não permitia que eu fosse ao samba, né? Então eu dormia e eu tinha o hábito de chupar dedo e me embalar na cama. Ficava me embalando. E com aquela batucada, tum, tic, tum, tic, tum, tic, tum. Então, o samba da em cima da hora já estava presente ali. E depois, com 10 anos, eu já estava desfilando. Meu primeiro desfile na escola, numa avenida, foi pela em cima da hora quando eu tinha 10 anos. Dançando gafieira, porque eu já me destacava nas festinhas de Cavalcante, bailes de debutantes, porque tinham agremiações, tinham clubes na escola, no bairro, tinha em cima da hora já. Então eu frequentava, socialmente eu ia todos os finais de semana, sempre tinha um baile ou uma festa para ir fora dos clubes, também as casas, né, dos moradores do bairro. Então eu já dançava, né, desde pequeno com a minha mãe, dançando comigo, mas depois nessas festas eu comecei. Então foi o dançarino que estava nascendo, mas na verdade também ali com o samba pela em cima da hora. E você percebe que esse dançarino menino tem uma trajetória, em que momento você tem o start, dizer, não, é isso que eu quero? Acho que os dois caminharam juntos. Eu não tinha ainda essa percepção do que eu acredito que eu era muito mais dançarino dos bailes, até pela frequência, durante um ano inteiro, eu frequentava festas, né? Ou em clubes ou em residências de amigos dos meus pais no bairro e tal. E carnaval era só o final do ano. Mas quando eu já completo uns 17 para 18 anos, eu já tenho mais liberdade de sair, de voltar para casa e tal. Meu pai não me travava de ir a lugar nenhum, mas eu tinha que dizer que horas eu ia voltar. Se eu dissesse que ia voltar às 20 horas, 21 ele já estava na porta esperando, né, aborrecido. Então eu tinha que sair com enfim, eu tinha mais liberdade. Aí eu comecei a frequentar muito a Portela. Conheci o Jerônimo da Portela, ficamos muito amigos. Jerônimo é um grande mestre-sala da Portela, Jerônimo, até hoje lá, militando pela escola, maravilhoso. Hoje é um baluarte da Portela, sim, né? Sim. E a gente era muito amigo, então a gente saía muito para os lugares durante o ano para dançar. E no carnaval, eu como já tinha amizade com ele, já conhecia, eu sempre ia na Portela. Então desfilei muito na Portela, até que a Portela era a madrinha da Em Cima da Hora, né? Foi quem batizou Em Cima da Hora. Então ali eu percebo também a minha vibe de sambista, mas era só o folião. Eu ainda não tinha me entrado no esquema de que eu poderia me tornar um profissional do carnaval. Depois, pela própria Em Cima da Hora, a necessidade ou a falta de um mestre-sala nos ensaios, eu às vezes supria aquela ausência. Nunca fui um mestre-sala, por convicção e até por talento, nunca fui. Mas eu supria ali, dançando depois com a Silvinha Cabral, Silvinha dos Santos Cabral, que era filha do presidente, chegou a ser presidente, uma outra figura muito popular
em Cavalcante, que foi o nosso querido Francisco dos Santos, o popular Chiquinho. Dali eu comecei, depois meu pai presidente, enfim, eu estava muito mais dentro da escola de samba. Durante o ano eu ia para os bailes e aniversários, mas de agosto em diante já começava aquela vibe de carnaval. Aí eu já ia para Portela já tinha os ensaios lá em cima da hora, aí eu virava um sambista. Mas quando eu percebo a minha vibe carnavalesca, foi já fazendo uma comissão para o Sérgio Cabral. Onde foi? Foi em 95. Antes, perdão, minto. Antes, eu já tinha suprido algumas faltas, algumas ausências, como eu disse antes, lá em cima da hora, até que o Francisco Horta me convida para coreografar a comissão de frente da Unidos da Tijuca. Aí eu fiquei... o teu berço é Portela... Em cima da hora, Portela. Em cima da hora, Portela. E na Portela você já está moldando... Na Portela eu comecei... Na verdade, quando eu frequentando muito a Portela, era para eu ser o Carlinhos, né, de Jesus da Portela, pelas amizades que eu tinha lá, minha namorada, as primas dela, meus amigos, o Jerônimo, que a gente era muito colado, somos ainda muito amigos e colados e tal. Mas eu já era apaixonado por Cartola. Eu ouvia Cartola. Na verdade, se você me perguntar qual é o seu grande ídolo musical, era Cartola. Eu adorava ouvir as canções de Cartola. E, paralelo a isso, eu me apaixonei pela Verde Rosa. Mas não que superasse, né, como ainda não supera o meu grande amor pelo a minha gratidão com Em Cima da Hora. Dividiu o coração. Eu dividi o coração e aquela ligação. Eu cheguei aí a Mangueira e tal, com o Jerônimo, a gente saía para alguns sambas de agosto em diante. E nessa leva, eu sou convidado já em 92 para fazer o carnaval de 93. Aí eu fiz na Tijuca fui para lá em 92, fiz 93, 94, 95, eu saí. Mata uma curiosidade minha, talvez do público também. Você está ali dançando, se divertindo, né? Porque faz parte do processo, a diversão, a interação com as pessoas. Quem teve esse olhar e falou, não, esse rapaz pode ser um bom coreógrafo de comissão de frente? Porque hoje, né, para quem não conhece, a comissão de frente virou assim um evento, né, dentro da estrutura de uma escola de samba. Aí fiquei curioso agora. Quem olhou falou assim, acho que esse cara aqui pode ser comissão de frente. Foi alguém da Tijuca que me apresenta o Fernando Horta, né? Eu tenho um amigo, o Valtinho, né, Miltinho e tal, uma galera que a gente desfilava na Portela, desfilava em outras escolas. Eu sei que eles me levam até o Fernando Horta, eu acabo fazendo, mas destaque, eu ainda fazendo Fernando Horta, o primeiro ano foi como se eu fosse um folião, como se eu fosse desfilar como passista, eu estava desfilando como um membro de uma comissão de frente, coreografando e tal. No ano seguinte, um pouco mais de uma vibe mais profissional. No terceiro ano eu disse, não, peraí, eu quero fazer isso, mas vai ter que ser assim. Eu que comecei a estipular essa coisa de pagar, de dar uma ajuda de custo para o desfilante de comissão de frente. Porque eu percebia que eles iam muito na vibe vou brincar o carnaval. Então ele ia para a comissão de frente porque ele queria desfilar numa escola, ele queria brincar o carnaval. Fora isso, ensaios, a postura, a responsabilidade e o foco no desfile se perdia porque o cara estava ali, não tinha aquela responsabilidade de seguir a risca. A partir do momento que você paga, né, para ser mais objetivo, cara, tem uma... Foi o argumento que eu usei com o Fernando Horta. Eu digo, senhor Fernando, eu escuto que eu sou da comunidade, porque eu gosto da Tijuca, eu estou aqui, porque quando eu exigi a hora, eu estou aqui de graça, eu digo, peraí, estou ganhando nada, então peraí, você vai ter uma ajuda de custo. Aí eu comecei a cobrar horário. Se chegasse 15 minutos atrasado, era X% daquele valor que eu retirava como um pagamento. E esse pagamento ia para o final dos ensaios do ano, próximo ao carnaval, a gente fazia um churrasco com dinheiro arrecadado. Olha, deu para fazer churrasco, comprar bebida, porque a galera não tinha essa vibe profissional. Então você inaugura
o comprometimento e o reconhecimento do profissional de carnaval fazendo o pagamento. Fazendo a Tijuca. E foi difícil convencer o seu Fernando Horta, porque às vezes ele chegava no final do ensaio, pegava aqueles 15 ou menos arrões e iam para uma churrascaria. Os caras exigiam dele. Né? Eu digo, senhor Fernando, em vez de o senhor chegar no final do ensaio, no final de semana e tal, e gastar, sei lá, uma churrascaria aí, R$100 por cabeça, R$80 por cabeça, pô, por que você não me dá esse dinheiro e eu faço uma remuneração, né? Uma ajuda de custo e posso cobrar responsabilidade, foco e presença nos ensaios. E dali começou. Por incrível que pareça, né? Ali é que minha chave vira, respondendo agora a sua pergunta. Sim. Ali é que minha chave virou e disse, pô, vou fazer isso, quero fazer isso. Me senti como uma pessoa que podia contribuir com o meu trabalho e além daquilo me causar um bem-estar, de eu ficar feliz com o resultado. E sabendo que você ia promover mudanças, né? Você já estava com um olhar profissional, eu vou ser um coreógrafo de comissão de frente. Naquela época as comissões eram só de homens, né? Ainda era assim, né? Eram só homens. Eu lembro que eu fui fazer Bibi Ferreira na Viradouro e era justamente isso, eram os homens da comunidade cheios de vícios, não no sentido... do vício de comportamento. Alguns benfeitores, aquele dono da padaria que contribuía com o livro de ouro, aí ele era convidado para desfilar, pessoas que não tinham foco, nenhum comprometimento. A comissão tinha aquela coisa, não, fulano é difícil, olha, o tal fulano é difícil, mas como assim difícil? Não, que ele já está há anos aqui na comissão. E nós coreografamos os Molière, era Molière, né? Num degradê de cores lindíssimo, com a Carolina Costa fazendo a Bibi Menina, né, que foi um achado, e era Jussara Pado que coreografava. Jussara, né? Nossa. Eu falei, gente, como é que é isso? Os caras praticamente mandavam na comissão, hoje não tem isso, a gente não vai coreografar, não vai dançar. Eu falei, que isso, gente? E foi uma luta ali. No ano seguinte eu consegui tirar, né, e impor uma outra dinâmica na comissão de frente. Mas voltando a falar dessa Bibi Ferreira, tem uma curiosidade que eu falo, a Bibi Ferreira, eu queria botar uma Bibi menina, né? Porque era o início, né? Procópio Ferreira, toda uma estrutura. E colocaram uma menina de 7 anos para fazer. A Jussara botou a menina de 7 anos. Aí um dia eu cheguei no ensaio técnico, olhando, e a menina estava sentada na calçada assim, tio, eu estou cansado. Eu falei, Jussara, não dá. A gente não pode arriscar uma comissão de frente com uma menina de 7 anos que está cansada. Né? Coitadinha, ela deve estar com sono. Coisa e tal. E aí o presidente Zé Carlos Monassa, que você conheceu muito bem, um grande presidente da Viradouro, ele falou, vou tirar. Faz só as figuras de Molière, eu vou tirar a Bibi Menina. Mas aquilo me incomodou, porque a Bibi Menina, que o carnavalesco tem o sentimento do que vai dar certo, né? Tem a vibe artística da coisa, né? E aí eu lembrei do Sérgio Costa, que era um grande diretor de carnaval, liguei para ele, sua filha. Minha filha está aqui, Carolina. E trouxe a Carolina Costa. E ela, no ensaio técnico lá da Amaral Peixoto, que era um grande ensaio da Viradouro, a figura de mulher se alinha, todos os personagens se alinham, e de repente aquilo abre e a Carolina se projeta já num passo, com aqueles olhos claros, olhou para o presidente. Ele falou, o que é isso? Eu falei, essa é a sua Bibi Menina. Então, eu estou citando essa história, porque hoje a Carolina é uma grande artista dos musicais, né? E eu estou citando essa história porque a influência do carnavalesco, é isso que eu ia te perguntar. Quanto de influência do carnavalesco vai no seu trabalho? Toda. Vou te explicar, quando eu faço a comissão da Tijuca, foi totalmente, né, sugeri algumas coisas coreográficas e tal. Na Mangueira é que a coisa começou a mudar. Quando eu vou para Mangueira em 97. Quando eu saí da Tijuca, eu disse, não vou mais fazer a comissão, não quero mais fazer, quero desfilar como passista. Tanto que quando eu vou para Mangueira, eu encontro com o Elmo num show do Alexandre Pires, esbarrei no pé dele e tal, estava um lugar muito escuro, coxia, né? Indo para o camarim do Alexandre e tal, enquanto eu nem enxergava que era o Elmo, oi, sou eu, o presidente da Mangueira. Eu queria falar com o Alexandre, você me leva até o camarim, eu levei ele até foi quando o Elmo convida o Alexandre para cantar junto com o Jamelão naquele ano do desfile. E dali ele me chama para uma reunião. Eu estava tão desligado de comissão que eu achava,
enredo Chico Buarque da Mangueira, pois vão me chamar para fazer. Eu fiz a Ópera do Malandro, o filme, e eu já estava protagonizando interpretando muito esse personagem do malandro, né? E tal. Então, tipo, acho que eles querem que eu desfile como passista, personificado como esse malandro. Já era para a comissão. Relutei, insisti, quando eu fui para casa, minha mulher, você está louco, vai lá e aceita. Acabei aceitando. Na verdade, eu estava muito tenso por ser Mangueira e por substituir nada mais, nada menos que a querida Débora Cook, a talentosa Débora Cook. Eu disse, poxa, é muita responsabilidade. Trabalhei com a Débora na Viradora também. Mas, enfim, eu acabei indo. A Débora fez um trabalho na Viradora maravilhoso. Eu Ciro já estava de Nazaré, Nossa. Sorriso. Mas, enfim, aí eu não queria fazer, justamente porque as pessoas não tinham esse foco profissional. Uhum. Não tinham essa responsabilidade. Quando eu vou para a Mangueira, eu aceito fazer a comissão e já converso com o Elmo. Elmo, remunerar. Se não remunerar, eu não tenho como cobrar, né? Ensaios diários, até porque eu sou um ficcionado com perfeição. Não é que eu sou tão perfeccionista, sou. Mas eu gosto de chegar ao máximo à perfeição. E isso é treinamento, isso é ensaio. Então eu intensifiquei sempre muitos ensaios. Então precisava dessa remuneração e tal. E na reunião eu dei uma sugestão. Quando eles dizem para mim que iam fazer 14 porta-estandartes e 14 mestres-salas e uma porta-estandarte, eu disse, poxa, Elmo, Chico Buarque da Mangueira, com uma obra vastíssima, você vai fazer 14 porta-estandartes? Por que a gente não faz 15 malandros caindo na porrada na avenida, malandro no terno de ninho, navalha, anel de ouro, bababá, e o Elmo, que maravilha! O Elmo aceitou a minha sugestão. Nisso, era o Alexandre Lousado. Do Carnaval. Aí ele arma uma reunião com o Alexandre Lousado. Aí a proposta do Elmo foi assim, escuta o que o Carlinhos tem de sugestão. Vamos falar isso depois do nosso intervalo? Vamos para um rápido intervalo e eu volto logo com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com Quintas com Quintais, eu sigo conversando com o grande Carlinhos de Jesus. Vamos continuar. O grande vindo de você, para mim, é uma honraria. Então, continuando, o Elmo fez a reunião com o Alexandre Lousado, né? Eu conheci o Alexandre ali pessoalmente, eu já tinha conhecimento do grande Alexandre, mas pessoalmente, assim, na frente dele, e ele achou a ideia maravilhosa. Dali, tudo que eu fazia, todas as sugestões que eu tinha de postura, eu tinha a ideia de uma briga, a gente abria o portão, dar 5 passos e cair na porrada todo mundo, através do meu sinal. Para um lado eu fazia isso para o malandro que estava à minha esquerda. O malandro da direita eu fazia isso. Era motivo para a gente cair na porrada. Claro, um ensaiado, até que eu pegava a navalha e ia no pescoço de um dos componentes, que era o chocolate. Era o sinal para todo mundo parar. Eu tinha dado a sugestão que naquele momento eu puxava um revólver com 4 balas de festim, que era para frente de cada jurado. E dou um tiro pro alto. Eu Elmo, pô, Carlinhos, na Mangueira tu vai dar um tiro pro alto, porra, tu vai me arrumar uma confusão. Pode ter uma resposta. Eram todas as coisas que eram estudadas. E o Alexandre, eu devo muito ao Alexandre e ao Maxi Lopes, porque todas as grandes comissões, logo no meu início na Mangueira, eram coisas que eles me perguntavam. Eu tenho umas ideias, muitas das ideias coincidiam, mas eles gostavam do meu. O Elmo era o primeiro a dizer, e aí, como é que está a comissão? Como foi o caso da 99. Eu acho que o que o popular do Carnaval comenta é que existia uma segurança tão grande no resultado das suas comissões de frente, que isso gerava uma tranquilidade, principalmente no carnavalesco. Olha, deixa com o Carlinhos, né? Deixa que ele faz. Né? Então, o início, tudo bem, você interagia com o carnavalesco, mas a partir dali, não, deixa, ele faz. Isso eu ouvi do Maxi Lopes, quando o Maxi já estava fazendo, quando nós fomos campeões em 2002, o Maxi Lopes falou isso para mim, eu não tenho que me aborrecer
com a comissão. Agora, Carlinhos, eu só quero dizer uma coisa. Essas malas, era impressionante o olho. Ai, chega a me arrepiar. O olhar clínico que vocês têm, o olhar artístico, vocês não enxergam nada sem arte. Não passa Vamos nada. dizer assim, não passa nada. Um detalhe que me impressionou foi o forro da mala. Eu acho que a mala de 2002 das bonecas só deu sentido, ela só parecia mala quando a gente abria e aparecia aquele fundo que foi uma sugestão do Max para colocar aquilo, que me lembra a mala da minha bisavó. Minha bisavó Maria, que tinha uma mala que ela abria e ali tinha as roupas dela, ela não usava armário. As calcinhas, as coisas, os sutiãs dela, tudo era dentro de uma mala. Aquilo me trouxe, eu digo, cara, impressionante como vocês têm essa visão. Isso eu tinha sempre com eles. Eu não impunha nada. Eu falava que eu tinha as ideias e eles sempre aprovavam. O primeiro ano que isso foi quebrado foi 2005 na Mangueira. Que foi... A energia. Ah, sim. A Mangueira trazia todas as formas de energia, solar, não sei o que. Aí eu olhei e digo, está faltando energia humana, porque nós temos uma energia. Aí que me deu a ideia de eu trazer os baluartes da Mangueira. Ah, isso é Que eu trouxe a maravilhoso. avó Lucila, que na época do desfile tinha 104 anos, e o mais novo era o Hélio Turco, que tinha, se não me engano, 80. Só abrindo parênteses, não era muito bem a cara da Mangueira esse enredo, né? Você concorda comigo? De aceitar essa... Não, o enredo como um todo. da energia, Ficou muito futurista, muito... Eu acho que na comissão eu ainda trouxe um pouco dessa raiz, porque eram só os bambas da Mangueira, Xangô da Mangueira, Hélio Turco, Vó Lucila, delegado. Acho que, de alguma maneira, você entendeu que aquilo não era muito a Mangueira raiz, e falou, não, pelo menos aqui eu vou dar o... A energia da vida. Olha a energia que esses baluartes da escola. E outra coisa, surpresa, seria que era um surdo, que quando você abria esse surdo, o surdo 1, tinha as pessoas sentadas, essas pessoas estariam sentadas à mesa, assistindo o show de quem? Num palco, né? O show do Jamelão. Jamelão ia cantar o samba enredo da comissão de frente. Inovação, através de um né? equipamento que tirava o delay, etc, etc. Eles estariam ali com um cavaco, com uma base e teria ligação com um carro de som, né? Mas 20 dias antes o Jamelão roeu a corda, disse que não queria. Aí foi que a gente mudou tudo, desce os velhinhos, os velhinhos que eu digo, as pessoas que todos, claro. O mais novo tinha 80 anos, o mais novo tinha 79, 80 anos. O mais novo era eu, com mais de 50. Mas, Carlinhos, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ah, sim. Só para... Isso tudo eram sugestões. Quando foi feito a equipe montada, não foi a minha equipe. Porque eu ia buscar quem é o melhor na caricatura. Vavá Torres. Eu ia na porta. Eu corria atrás do melhor. Ah, qual é o melhor? E muitas das vezes os próprios carnavais me diziam, olha, quem faz isso muito bem é fulano. E eu ia atrás de fulano e montava uma equipe para apresentar a escola. Eu disse, olha, esse é o melhor no que faz. Se eu vou fazer isso aqui, eu quero que seja o melhor que faça isso. E a escola, claro, também queremos o melhor. Então, discutia depois valores com os profissionais. Então, eu montava a minha equipe. O primeiro ano que a corda, que deu zebra, foi o 2005, nesse surdo, etc, etc. Eu lembro que porque foi feito por indicação inclusive, de alguém da escola e acabou melando. O carnaval não tinha muita identidade com a Mangueira, tanto é que a classificação não foi muito favorável. Foi péssimo. Agora eu quero voltar lá nos malandros, né? Eu tenho uma visão muito... Eu tenho uma lembrança muito viva dessa história, porque me causou espanto a simplicidade. A simplicidade. Aí eu vou mais adiante. A humanização de uma comissão de frente. Porque geralmente eram aqueles personagens com roupas grandes e apresentando a escola ainda. Ali eu vejo um divisor de águas em termos de comissão de frente. Renato lá já tinha feito alguma coisa diferente também na mocidade, mas ali eu vejo um grande divisor de águas. E essa coisa da humanização
da comissão de frente. Eram pessoas que poderiam estar na arquibancada. Eram pessoas que poderiam estar numa ala de passista. E os pequenos gestos, como o anel. Cara, aquilo... Aí depois eu li uma reportagem que cada um tinha o mesmo anel, aquela coisa... Todos tinham um anel de São Jorge. Me causou uma surpresa e também uma admiração da coragem, né? Tanto, evidente, sua, porque foi o criador, mas também da escola, né? A Mangueira aí se mostrando dinâmica, se mostrando moderna, né? Aquilo foi, sem dúvida nenhuma, um divisor de água, você concorda, né? Rapaz, se eu ouvir de você aqui, eu estou encantado de ouvir isso de você. Mas aquilo foi um desafio. Houve quem contestasse, mas aí que está. Eu costumo dizer hoje que as minhas comissões, quer dizer, eu quando falo minhas, concepção, de ensaio, de preparação, porque na verdade a comissão é da escola. As comissões que eu fiz na Mangueira, indiscutivelmente eu tive uma parceria com o presidente da escola. O Elmo, eu hoje brinco que o Elmo foi, eu digo, Elmo, o coreógrafo é você, eu sou seu assistente. Porque se ele dissesse não, não aconteceria. E quando ele me perguntava, de 99, dos Bambas do Samba, eu já tinha na cabeça, ao ver um refrão, que as quadras se preparam para o samba, né? Aí tem frases, vai aquela torcida, e tinha uma faixa de um dos sambas. Senhor Ismael Pixinguinha, Cartola Noel Candeia, ecoa no céu Mangueira, traz todo o samba para a Estação Primeira. Eu digo, porra, todos já morreram ali, só tem falecido. Traz todos, ecoa no céu Mangueira, traz todo o samba para a Estação Primeira. Eu digo, peraí, vou trazer esses caras para É o que eu falo do olhar, né? É o olhar, tem que estar antenado. E eu ficava com aquilo. Aí, a partir dali, o Elmo me chamava, a diretoria me chamava para eu fazer parte do jurado na escolha do samba enredo. Eu disse, não quero, porque eu estou torcendo para um samba. Se esse samba ganhar, eu amo. Eu já tenho a comissão se esse samba ganhar. Se esse samba não ganhar, essa minha ideia morre e eu vou ter que partir para outra. Então eu vou torcer para um samba, eu nem dizia qual, e não quero participar da comissão jogador. Então eu ficava até o final, e como eu fiquei até a final da final. Torcendo por dentro, né? Que você não podia nem externar, né? Não, e nem... a gente tem que ficar travado. Sentado. Minha mulher foi comigo nessa grande final, sentada comigo, a Célia Domingues, a esposa na época do Elmo e tal. 6 horas da manhã o Elmo desce do palco e anunciando o samba. Senhor Ismael Pixinguinha, Cartola Noel, Candeia, ecoa do céu, Mangueira, traz todo o samba para a Estação Primeira. E você trouxe. Eu digo, peraí. Quando o Elmo desceu, e aí, como é que é a comissão? Eu digo, tá aqui, ó. Aí mostrei a faixa para ele, tá vendo lá, ó? Senhor Ismael, tal. Todo mundo já morreu. Eles virão desfilar na Mangueira. Eles vão estar na avenida. Como? Eu digo, Elmo, aí eu já tinha pesquisado valores, eu já sabia que era uma mousse de látex que só vendia em Nova York. Então tinha que ter passagem de ida e volta para Nova York. Cada latão custava $7.000. E eu sabia que ia precisar de 3 latões, 3 galões daquele. Eu já sabia o valor do Vavá Torres, que eu já tinha ido na Globo. Vavá Torres, um grande maquiador. Grande maquiador. Caracterizador de personagens, né? Que agora está no céu, fazendo carnaval, fazendo maquiagem no céu. Eu já tinha procurado o Vavá Torres, eu já estava com tudo esquematizado. Pô, quando ganhou, eu disse, já tenho tudo. Eu já tinha visto o filme, eu via o filme Um Professor Aloprado com Ed Murphy. Eu digo, porra, se ali, olha aí, foi dali que eu... Porque ele faz 3 ou 4 personagens nesse filme. Pô, ele faz 3, 4, o pai, o professor, enfim, acho que faz a mãe também, o avó. O pastor da igreja. O pastor, exatamente. Depois eu vi Uma Babá Quase Perfeita. Sim. Eu digo, peraí, é possível, né, trocar, fazer isso. Aí eu cheguei para ele, pô, mas como, Carlinhos? Eu digo, Elmo, com máscaras. A gente vai trazer eles de máscaras. Aí o Elmo, é mesmo? Ali na Rua da Alfândega eu vendo as máscaras. Rua da Alfândega? Nova York, Elmo. Essas máscaras são de Nova...
Eu digo, Nova York. Se ele não aceita, se ele não banca $7.000 por um galão, ainda pagar a passagem, ir de volta com hospedagem lá em Nova York para poder trazer esse galão, ia na Anvisa, no Ministério, na época, tipo, você para trazer qualquer produto químico, deu um trabalho para fazer essa comissão. É isso que eu falo do comprometimento do coreógrafo, com a certeza do Então, sucesso. Eu sou assistente do Elmo, porque ele topou. E o Alexandre ali também ligado na história. Quer dizer, ali, era uma coisa... Eu viajo muito, né? A caracterização ali foi muito interessante, a altura dos personagens. Ah, sim, eu fui na altura de cada um. Uma linha de... Nós temos aqui algumas fotos que a gente pode até começar a comentá-las. Isso aí sou eu com a Elba Ramalho no palco do Rock in Rio. Rock in Rio de 80? A segunda edição. A segunda edição. No Maracanãzinho. A Elba com as pernas. Olha aí os malandros. Essa é a comissão dos malandros que nós comentamos agora. Né? Aí nós tínhamos, isso aí é o famoso pente, eu chamo esse movimento na coreografia de pente, que a gente ia varrendo, sambando, a partir do eixo, que era eu ficava no eixo, e a gente fazia isso, virava para um jurado, ou virava para o outro, depois virava para a avenida e seguia. E você fazia questão de participar das suas próprias coreografias e comissões, né? Eu gostava. Eu sou, da sua esquerda para a direita, eu sou o terceiro. Depois vem o quarto, da sua esquerda para a direita. O quinto é o meu filho falecido, o Dudu, que Dudu. também participava de todas as comissões comigo. Aí tem o Chocolate, era uma figura tem o Daniel bonita, de Souza, filho Dudu do era uma Betinho. figura bonita dela, né? Aí foi de Moisés. Aí é o seguinte, esse ano eu não me via dentro da comissão. Porque eu gostava de participar. Pô, eu sou dançarino, pô. Eu danço, por que eu não posso fazer parte? Né? Era menos um problema, vamos dizer assim, de eu ter que administrar um bailarino. Aí o ilusionista Isao Imamura, grande Isao Imamura, ele estabeleceu um peso máximo para que o mecanismo funcionasse sem ficar... Só para as pessoas entenderem, aí você vê que o Moisés está aí encostado num tronco, né? E nesse momento ele começa a levitar, né? Com um truque que nem o Carlinhos está citando agora. Então ele começa a levitar. Isso causou assim um furor na Marquês de Sapucaí, né? Levitava e não tinha nada embaixo. Eu sentava na posição de lótus, né? Assim, né? Hoje com 71 já fica bem difícil. Posição de lótus e eu abria os braços e começava a levitar. Então o nego via eu no ar, realmente no ar, né? E o Isao estabeleceu um peso para que o equipamento funcionasse perfeito. E o único bailarino, a única pessoa que emagrecia... eu fazia dieta com os meninos para motivá-los. Né? Olha, eu já tinha 2 que poderiam ser, mas os 2 ficaram com 1,50 kg, o outro 1 kg e pouco, quase 1,5 kg acima. Eu era o que mais tinha perdido peso. Então o cargo era Acabei fazendo. O cargo era seu. Acabei fazendo. Aí já são os bambas do samba. O nosso primeiro aqui da esquerda para a direita, você que está vendo na tela, é o Ismael Silva. Depois vem o Cartola, meu filho, né? Meu filho, quanta saudade. Ele que fez o Cartola. Abaixo dele, sentado na cadeira de roda, está o André Câmara, que foi o Candeia. Entre o meu braço e o braço do Cartola está lá meio desfocada a Carmen Miranda, que ganhou a melhor Carmen Miranda da Avenida naquele ano. Está a Dani Galper. Aqui o primeiro no Ismael é o Jack Lopes. Eu, atrás ali, né, um chapeuzinho branco do Noel, do Bruno Barros. E aqui, é engraçado, você falou até o tamanho. Eu cheguei nesse bailarino porque a Beth Carvalho tinha me dado o tamanho do Nelson Cavaquinho, que ela foi muito amiga do Nelson. Eu fiz. E eu começava a conversar com as pessoas. Eu fiz Nelson Cavaquinho da Você Mangueira. fez, né? Pois é. E eu começava a conversar com as pessoas, o Quintais, para obter informações. A dona Zica, eu ia comer feijão todo sábado, quase todo sábado, eu ia para almoçar com a dona Zica, só para extrair coisas da dona Zica, sem ela perceber que essa comissão ia acontecer, porque era segredo. Desde 98, na Comissão de Frente da Mangueira, eu estabeleci com o Elmo da gente não comentar o que ia ser a comissão,
para causar um impacto. Era um segredo. Eu acho que né? quando você vai assistir uma coisa que você já sabe que vai acontecer, não tem tanto impacto quanto você, Sim. o fator surpresa. Dali começaram os ensaios de madrugada É na isso que eu ia te Sapucaí. perguntar. Ensaios às 4 horas da manhã, 4 5 horas da manhã. Foi a gente que começou com essa onda. Isso era um comentário geral, né? E o segredo, ninguém sabe. Tanto que quando os malandros começam a cair na porrada, um diretor sai de lá, o Elmo estava lá na frente, aí o diretor, porra, Elmo, vai lá atrás, mal começou o desfile, mal abriu o portão, Já a tão comissão tá brigando. caindo na porrada lá, Elmo, vai lá, mano. O Elmo, rapaz, sai fora, isso é teatro. Carlinhos, a gente está já chegando no final da nossa entrevista, infelizmente. Ah! Né? Oh, Gente, eu estou aqui, adoro o nome Quintais, Quinta com Quintais. Eu já elogiei a grande sacada do nome. E, pô, tá diante desse cara aqui, né? Eu sempre tive essa admiração e uma das grandes referências. E hoje eu estou aqui, pô, já tem que ir embora? Já Mas tudo tem. bem, eu entendo. mas aqui no Quintas com Quintais, nós sempre fechamos o bate-papo com uma pergunta. O que o Carlinhos de Jesus hoje, você, diria para o Carlinhos de Jesus, menino? Eu diria para essa criança, para esse Carlinhos de Jesus menino, né, para ele continuar seguindo suas intuições, seus sonhos, continuar acreditando de que é capaz, continuar quebrando paradigmas, porque, pode ir que vai dar certo. Que vai dar certo. Obrigado, Carlinhos. Obrigado a você. Esse foi o Quintas com Quintais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.